Olá! A Fretify tem o grande propósito de oferecer soluções inovadoras para o transporte de cargas do Brasil. Nós temos como solução um software desenvolvido totalmente online, integrado com um aplicativo de celular que conecta desde o embarcador, quando oferece sua carga, então já o oferecimento já é de forma automática. Depois disso, passa por leilões online, se assim desejar, a administração das cargas através de Kanban de cargas, a localização, a administração completa no mapa do Brasil dos momentos da localização de todos os caminhões, a entrega no ponto final com o comprovante de entrega digital. Venha conhecer os nossos cases de sucesso. Tenho certeza que você também vai aderir à Fretify. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à terceira edição da Log Conference, um evento 100% online, com o objetivo de trazer informação e conhecimento sobre assuntos relevantes à logística. Eu sou Adriano Guardiano, gestor de vendas na Fretify e também especialista de produto. Hoje nós temos um tema muito relevante, que é logística nos centros de distribuição, seja ele grande ou pequeno aí. O objetivo é a gente falar um pouquinho dos desafios, falar um pouquinho de inovação, falar um pouquinho sobre os cenários que acontecem no dia a dia e trazer conhecimento e também informação para vocês sobre esse relevante tema. Hoje nós temos dois participantes. Um é o Nestor Felp, diretor de Supply Chain e Inovação da Natura, e também Fernando Trigueiro, que é o CEO da Focus Trigueiro, que também vai estar com a gente nesse bate-papo. Vou partir agora para as nossas apresentações. Gostaria que o Nestor iniciasse falando para a gente um pouquinho sobre ele. Por favor, Nestor. Olá, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou argentino, desculpa pelo sotaque, eu moro aqui mais de 15 anos no Brasil e trabalhei em várias empresas, na Philips, na Procter, na Avon, e agora estou na Natura &Co faz 10 anos, né? E a Natura &Co é um grupo que compõe 4 empresas, a Aesop, a Body Shop, a Natura e a Avon. A partir deste ano a gente está junto. Então, espero poder trazer para vocês algumas ideias e algumas inovações que a gente está implementando. Bacana, Nestor. Muito obrigado. Fernando, fala um pouquinho para a gente de você. Inicialmente, obrigado pelo convite. Na realidade, eu sou engenheiro químico, né? Mas me especializado em consultoria industrial pela Universidade de Paris-Dauphine. Depois eu fiz uma especialização em Supply Chain Management na Nottingham Business School, na Inglaterra. Depois eu fiz um mestrado em Planejamento e Gestão Organizacional na Universidade Autônoma de Madrid. Fui executivo de empresa há bastante tempo, com a L. Queiroz, que é a indústria petroquímica sediada no Nordeste. Depois eu fui gestor na Tintas Coral do Nordeste, né? Depois eu fui gestor também da indústria de telecomunicações do Nordeste, na Companhia de Produtos Pilar, que é uma grande indústria alimentícia, até
me tornar empreendedor, fundando a Focus Trigueiro há 31 anos. E atualmente atuo exatamente com consultoria e treinamento na área de gestão organizacional. Bacana, bacana. Bem, como todos perceberam, a gente tem dois participantes aí com muito conhecimento, com muita informação, com muita experiência e promete aí o nosso bate-papo. Eu começo com uma primeira pergunta sobre o tema. A gente sempre do outro lado percebe que falar sobre logística é relevante sobre vários cenários do ponto de vista de informação, de comunicação. Mas eu gostaria de começar perguntando para o Nestor como ele identifica hoje os principais desafios operacionais dentro de um centro de distribuição. Bom, nós hoje temos em Brasil 11 CDs, 8 da Natura e 3 da Avon. Só para entender, os CDs nossos são CDs de entrega porta a porta, então é um pedido normalmente entre 25 e 30 itens diferentes. É um perfil bastante parecido a um e-commerce. E cada CD tem esse desafio. Também, outro dado interessante, um pedido caminha dentro de um CD mais ou menos uns 5 quilômetros, até completar todos os itens dentro do pedido. Então, falando dos desafios, o primeiro desafio é a rapidez, a capacidade de entregar, a tecnologia. Então, a gente desenvolveu através de todos os anos uma jornada de melhoria de tecnologia, então manter essa tecnologia sempre sendo inovadora e funcionando é um desafio. Então, eu acho que esses desafios mostram a necessidade de cada mês seguir evoluindo em capacidade de atender rapidamente pedidos. E tem outro desafio fundamental, que é o desafio do que a gente chama o mundo VUCA, não? A gente está passando agora uma pandemia, 2 anos atrás foi uma greve. Então, como você opera grandes centros de distribuição em momentos de incertidumbre? Em momentos de incertidumbre, seja por falta de transporte, agora na pandemia com uma situação de cuidado das pessoas, com um tema de saúde. Então, além de toda a tecnologia que você tem que ter para ser eficiente e para poder ter um serviço, como você se adapta a essas circunstâncias que aparecem no mundo de forma imprevista e que permitem adaptar-se, buscar basicamente novas formas de operar nesse tipo de... ou readequar-se a novas formas de operar nesse tipo de circunstâncias. Acho que esse é o resumo dos desafios que eu vejo dentro do nosso negócio. Perfeito, Nestor. Trigueiro, você quer compartilhar com a gente algum ponto de vista sobre esses desafios, sobre esses cenários? Algum ponto que você já tenha participado ou até mesmo feito algum tipo de consultoria? Bom, eu poderia, talvez, complementar um pouco. Na realidade, eu vim aqui mais para aprender com o Nestor do que qualquer outra coisa, né? Porque o papo aqui é ele. Na realidade, eu diria que o grande desafio operacional que a gente tem hoje nas organizações como um todo está no aspecto da comunicação, né? Está, talvez, aí ser um dos grandes problemas. Eu digo sempre que gerenciar é transformar informações em ação, né? E se eu tenho informação certa, eu tomo decisões certas. Se eu tenho informações erradas, há a probabilidade de eu ter decisões erradas, né? Então, hoje, a gente tem que se pautar muito em cima de um tripé organizacional que eu considero que são a tecnologia, como falou bem o Nestor. Hoje é fundamental o uso da tecnologia, porque rapidez hoje é tudo, e a tecnologia ajuda a gente a ter essa rapidez, né? Até eu brinco dizendo que nossas empresas hoje têm que ser as empresas Usain Bolt, ou seja, tem que fazer em menos de 10 segundos os 100 metros, né? Principalmente na última linha de entrega, já que ele trabalha muito ponto a ponto. Outro fator-chave é pessoas.
né? Esse é um dos grandes desafios operacionais que a gente tem. Eu sempre questiono, será que nossa mão de obra está preparada para atender essa nova realidade que nós estamos vivenciando? Né? E outro elemento que faz parte do tripé, que eu chamo de processos. Né? O grande desafio hoje é você ter processos enxutos, que permita você trabalhar com uma boa margem de contribuição, porque nós temos pesquisas, inclusive, mostrando que o custo operacional hoje, e quando eu falo pesquisa, eu digo pesquisas feitas pela ANELOG, que é a Associação Nordestina de Logística, na qual eu estou como presidente, e a gente tem discutido muito esse problema do custo da cadeia como um todo. E, infelizmente, quando a gente compara com outros países, nós estamos com esse custo muito elevado. Então, precisamos usar bem essa tecnologia, precisamos usar bem a mão de obra existente no mercado, precisamos usar bem os processos para que a gente possa reduzir esses custos e tornar nossas empresas mais competitivas. Bacana, Trigueiro. Pegando o seu gancho, acho que é importante a gente falar de desafio e depois como superá-los, né? Como alcançar um nível de resolução para isso. Porque desafio a gente tem em todas as áreas, em todos os cenários, a logística não é diferente. Ela tem os seus objetivos de alcançar níveis de atendimento sempre, né? Porque o nível de serviço, ele sempre é um ponto importante. A logística é um canal de prestação de serviço, né? É um segmento de prestação de serviço. Tem um ponto muito importante aqui, Trigueiro. Eu acredito que você possa contribuir com a gente com algumas dicas ou informações relacionadas à preparação e implementações de melhorias contínuas voltados a esse assunto. Você falou bastante aí sobre pessoas, sobre processos, o que isso precisa ser feito, como isso pode ser feito, para justamente a gente poder alcançar esses níveis de resultado. Eu diria que melhoria contínua tem que ser uma coisa permanente, como o próprio nome diz, né? O japonês chama isso de Kaizen. Eu hoje tenho que fazer melhor do que ontem, amanhã eu tenho que fazer melhor do que hoje, né? E mais do que nunca hoje eu tenho incentivado, principalmente, as pessoas dentro das organizações a colocarem suas ideias para fora. Talvez um dos grandes problemas da gestão brasileira, do meu modo de ver, é que nós ainda não trabalhamos totalmente o conceito de gestão participativa. Ou seja, aqui ainda impera o conceito de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Então, a partir do momento que você dá ouvido para a voz dos seus funcionários, você passa a ter sugestões espetaculares. Eu tenho um projeto que eu venho desenvolvendo com algumas empresas, em que a gente dá um corte transversal na estrutura organizacional, que participa desde os diretores até o operário considerado mais simples dentro da organização. E que as melhores ideias têm surgido a partir exatamente quando os funcionários que estão na operação do dia a dia começam a se colocar. Então, sugestões excelentes de melhoria de processo. Né? Principalmente melhoria de processo. Porque eu tenho que ter hoje processos super enxutos. Né? E, às vezes, eu digo sempre o seguinte, quem está com a mão na massa é quem sente a dor. Então, procura ele identificar onde é que está essa dor, procura ver com ele qual seria a solução para essa dor e, com certeza, você vai obter resultados. Isso a gente tem tido muito sucesso nesses projetos, com ganhos, inclusive, de aumentos de produtividade na faixa de 15%, 20% em determinados processos. Para as nossas empresas, isso é fundamental. Logicamente que existe uma preparação prévia dos funcionários, existe um treinamento, principalmente com princípios e conceitos voltados para a produtividade, que hoje é a base de tudo. Né? Nós ainda no Brasil temos uma produtividade muito baixa quando comparado aos países lá fora, a outros países lá fora. Então, esse é o meu conceito. A gente tem que estar sempre reciclando, a gente tem que estar sempre melhorando. Não pode deixar ter acomodação. Bacana, bacana, Trigueiro. Nestor, você, com toda a sua experiência, já deve ter participado de bastante
implementações, preparações? Como você identifica esse cenário de melhorias contínuas? Acho que comparto com Trigueiro, é fundamental você ter em uma organização, eu diria assim, sair da zona do conforto, né? Você ter uma operação que sempre esteja buscando uma melhoria, desde quem está com a mão na massa, como o Trigueiro falou, criar uma cultura dentro de uma fábrica ou de um centro de distribuição, onde existe uma cultura de melhoria contínua. Também é importante nós, como executivos, estar no chão da fábrica do CD. Né? Então, isso é importante para você entender o que está acontecendo na operação. Então, eu passado noites em operações. E quando eu volto de passar uma noite em um cross-docking, meu gerente fala que o processo é assim. Eu falo, não, o processo não é. Você pode imaginar que é assim. Mas eu vivi lá, fiquei lá e as caixas não estavam ordenadas, o negócio não estava assim. E você não me vai contar a mim o que eu vi na noite lá na operação. Então, a gente cria dentro da gestão nossos próprios indicadores, nossos próprios KPIs, e imagina que a coisa acontecer de um jeito, né? E, em realidade, a operação acontece de outro. Então, eu acho que a combinação dos dois factores são super importantes. Criar uma cultura e também você ter a experiência de saber o que está acontecendo e poder vivenciar com tua própria experiência situações que parecem simples de resolver, mas que ninguém toma uma ação porque está esperando, ou os indicadores que você vê não refletem nunca essa situação. Mas eu acho que o fundamental é ter uma organização em todos os níveis saindo de uma zona de conforto. Né? Porque a gente imagina que fez uma melhoria, fez um projeto e está tudo bem. Não, você provavelmente melhorou 90% da operação, mas ainda resta um 10%, ou você pode conseguir ter 110%, que parece atípico, porque você encontra outras oportunidades, seja porque o cara que mete a mão na massa, ele descobriu uma forma de colocar a massa diferente, ou seja porque você, vendo o processo com outros olhos, consiga enxergar outra forma de fazer. E isso também é uma inovação disruptiva. Então, tem que estar sempre atento a melhoria, não? Eu queria só complementar uma questão que o Nestor falou aí, que eu considero fundamental. Participação da maior autoridade da empresa dentro dos processos. É fundamental hoje. Não adianta eu dizer para o meu funcionário, faça, e vou embora. Né? Eu tenho que estar lá, mostrando para ele como faz, né? Qual a melhor prática que eu devo executar em cima disso aí. Eu me lembro bem agora, quando o Nestor falou, estou me recordando quando eu assumi a gestão industrial na Tintas Coral. Eu tinha por hábito, todo dia de manhã, vestir o macacão, colocar o capacete e ir para junto do pessoal que fazia massa e fazia tinta, dos coloristas lá, como uma forma de verificar isso, o que é que eles estão fazendo de diferente que eu não sei. Porque é aí quando você descobre quantas coisas boas esse pessoal tem para contribuir com a organização. Não, essa participação ela é importantíssima, Trigueiro e Nestor. Acho que essa sinergia de informação que vocês passaram agora é justamente o âmbito da prática, né? É o nosso principal objetivo aqui hoje é passar para as pessoas o que realmente acontece na prática, o que acontece dentro de um CD, quais são essas dificuldades, esses cenários de melhorias que precisam ser colocados. E também concordo plenamente com vocês em relação à zona de conforto. Quando você se coloca numa posição onde a melhoria contínua ela não é necessária, você não inova, você não melhora, você não sai daquele mais do mesmo, né, do dia a dia. Então, é justamente nesses níveis de pontos e de atenção que o gestor e também o operacional, quem coloca a mão na massa, vai justamente fazer com que aquela operação, aquela execução da atividade dele e dos seus parceiros e colegas de trabalho sejam melhoradas. Tem um ponto muito importante que eu trago aqui também, relacionado à logística de expedição e recebimento. Falando um pouquinho não só dos stakeholders internos,
como também dos stakeholders externos. Nós estamos falando aqui de clientes que vão diretamente nesse CD, fornecedores que levam os seus insumos também até esses CDs e transportadores como um todo, até o próprio motorista que vai até esse CD. Nestor, a organização disso. Como você vê um cenário de organização, de comunicação com esses parceiros, com esses stakeholders e também uma gestão específica desse CD nesse cenário de expedição, como também de recebimento de mercadoria? Primero, es importante entender esos 11 CD de Brasil. Un pouco falei a característica desse CD, diferente quando você tem um B2B, que você entrega palets completos, etc, etc. Então, a gente tem, no Brasil, eu gosto de falar assim, um pedido a cada 2 segundos, como falamos, um pedido de 25, 30 itens, ou podemos falar de 50, 60 milhões de pedidos por ano. Então, tem uma complexidade muito grande. E como a gente falou lá, um desafio é ter um serviço diferenciado e uma característica de atender o cliente de forma diferenciada ou surpreendendo o cliente. Você tem que ser muito estricto em termos de janelas e em termos de expedição. Então, se você vai entregar a 400 quilômetros de São Paulo e está sendo abastecido através do centro de distribuição de São Paulo, você tem uma hora de corte. Para você fazer 400 quilômetros, a 1 da manhã tem que sair a transferência para esse CD, para esse cross-docking, desculpa, do CD para o cross-docking, e não tem mais como você esperar. Claro, pode haver uma situação que fala, vai sair 1h30 porque tem uma quantidade de pedidos que estão chegando, mas não tem como você não ter uma comunicação estricta. E quando você falou, tem um ambiente que você se comunica. Então, o mundo digital ajuda muito a você organizar as janelas, a você se comunicar com os transportadores, a você se comunicar com o inbound também, insumos para o centro de distribuição. Em termos de abastecimento, nós temos uma série de tecnologias. Uma coisa que eu gostaria de destacar, no circuito São Paulo, entre fábrica, hub e CD, a gente tem uma carreta que descarrega em 3 minutos. É uma carreta que é automática e essa carreta ela tem uma estrutura no hub, no CD e na fábrica que ele tem preparado já as 48 pallets. Quando a carreta se conecta, os 48 pallets entram dentro da carreta automaticamente através de um sistema de transporte, e a carreta é carregada em 3 minutos. Então, o circuito de abastecimento entre a fábrica, o hub e o centro de distribuição é muito rápido. Então, o abastecimento de produto acabado é muito rápido. E aí o hub abastece todo o Brasil e abastece Latinoamérica. Então, você tem diariamente mais de 50 carretas saindo do hub. Então, precisa uma organização. Não dá para você cargar 50 carretas para Bahia, para Argentina, para Chile, se você não tem bem organizado janelas, espaços onde você tem movimentos de pátio. Então, tudo isso tem que ser organizado e hoje o mundo digital facilita muito na comunicação digital com o fornecedor, com o cliente. Como a gente atende generalmente cliente final ou consultora, é super importante você ter um bom sistema de tracking, onde ela sabe quando o pedido vai chegar, quanto tempo. Também ter comunicação, a gente tem comunicação em incidentes. Se uma caminhoneta lá no meio do Pará quebrou, e eu tenho 30 clientes que estão esperando esse produto. Então, todo esse processo tem que ser muito bem controlado e visto por uma torre de controle. Nós chamamos a nossa torre de controle a central de experiência da consultora. Então, ela fica monitorando janelas. Outro exemplo, por exemplo, eu tenho muito bem ordenadas as janelas da fábrica, certo? Mas se tem um produto que está faltando, eu tenho que ter a capacidade de que esse insumo que está chegando na fábrica fure qualquer janela. E isso eu tenho que fazer em tempo real. Então, às vezes, posso desorganizar o organizado em função do bem de atender melhor o cliente. Então, isso também é um ponto interessante a destacar. Acho que resumi a tua pergunta, não sei se respondi um pouquinho. Com certeza.
Trigueiro, fala pra gente, o que que você conhece sobre essa pergunta, sobre esse assunto, o que que você já presenciou? Eu acho que o Nestor resumiu muito bem tudo isso. Aliás, hoje a empresa dele é considerada, vamos dizer, o top referência, eu diria assim, nos aspectos de distribuição de produtos, né? Um aspecto que eu chamaria atenção, e isso tem que ser a preocupação de todas as empresas, é exatamente a satisfação daquele que paga o nosso salário, né? Na realidade, eu digo sempre, nem sempre o cliente é o consumidor. Eu gosto de dizer que a gente tem que pesquisar mais no consumidor do que no cliente, né? Porque é ele que decide as coisas, é ele que diz o momento que quer receber, é ele que diz aonde eu devo entregar, e eu tenho que estar preparado para isso. O Nestor falou uma coisa aí fundamental. Eu digo como consumidor. Quantas vezes eu faço uma compra via e-commerce e não consigo rastrear a posição do pedido que eu fiz? Ou seja, para mim, é uma necessidade eu ter em tempo real a informação de como está esse posicionamento. E muitas empresas estão pecando por isso aí. Ou seja, quem deve, na realidade, gerenciar a entrega do produto é o próprio consumidor, né? Ele fica naquela ansiedade de saber, meu produto já saiu, onde é que meu produto está? Eu ontem, inclusive, eu estava participando de um evento falando sobre essa parte de serviço. E eu liguei para um determinado call center que eu precisava saber informação sobre um produto meu que eu tinha comprado, e eles me deram a seguinte informação: disse, olha, daqui a 48 horas deve estar chegando, porque o teu produto ainda está em Salvador. E que ótimo, beleza. Por um motivo ou outro, eu precisei novamente ligar para lá, e você sabe que call center nunca é a mesma pessoa que atende, né? Me atendeu uma outra pessoa e eu aproveitei, além de outras perguntas, eu fiz a mesma pergunta: onde é que está o meu pedido? E se preocupe não, porque daqui a 15 minutos deve estar chegando na sua casa. Eu digo, peraí, está vindo de foguete? Como é que está vindo esse produto? Porque vocês estão brincando comigo em termos de informações. Que confiabilidade eu, como consumidor, eu posso ter na informação que você está me dando? Então, esse é um dos grandes pecados. Por exemplo, imagina vocês, eu embarcar o produto errado, por problema de informação, se o pedido estiver errado. Então, é um cuidado que eu tenho que ter. Eu criei, quando eu estava defendendo a minha tese de mestrado, uma figura que eu chamo de empresa diamante. Digo, a empresa diamante, se você olhar direitinho, dentro de um círculo, se você colocar, você tem as unidades da organização. Se cada unidade da organização ou cada etapa de um processo você trata com o cliente, você começa a ter a empresa diamante. Porque se você olhar pedido, quem é o cliente de quem? De quem vai fazer a separação. Separação é cliente de quem? De quem fez a estocagem. Estocagem é cliente de quem? De quando eu fiz a entrada do produto no meu armazém. E aí vai. Se você começa a criar essa relação fornecedor-cliente interno, você começa a melhorar a cultura da organização com os aspectos exatamente da qualidade, da melhoria da qualidade, e, consequentemente, faz com que cada um atenda o outro como se fosse o seu cliente, que na realidade o é. Então, é essa visão que eu tenho. Precisamos primeiro começar dentro de casa. Mostrar para as pessoas dentro de casa quem é cliente de quem. Logicamente, se eu tenho meu cliente, eu sou o fornecedor. Então, isso é o que eu chamei de a empresa diamante. Quando ela estiver totalmente funcionando, com todas as áreas da organização, bem alinhadas, uma considerando a outra como seu cliente. Isso é a base de tudo, no meu modo de ver. Perfeito. E, Trigueiro, você falou bastante de comunicação e informação. Então, pego esse gancho agora para o próximo tópico que eu separei para a gente conversar. Eu gostaria que o Nestor falasse um pouquinho para a gente sobre isso, no âmbito de passar uma informação correta, não só para a tua logística interna, que a gente está falando de CDs, mas também para os seus stakeholders externos, que pode ser o teu cliente, o teu fornecedor, ou quem seja
o parceiro que esteja fora desse cenário, né? Porque o próprio Trigueiro compartilhou agora, Nestor, uma dificuldade enorme de receber uma informação correta. A carga estava em Salvador, conforme a informação do primeiro contato, e depois que em 15 minutos estaria na casa dele. Então, realmente, a diferença de comunicação ela foi enorme aí. Principalmente dentro de uma logística de CDs, especificamente falando, o que você pode compartilhar com a gente de quais são os principais gaps, aonde normalmente existe a dificuldade de comunicação? Para mim ou para o Nestor? Essa é para o Nestor. Não sei se ele Pergunta primeiro para Trigueiro, porque aí, senão ele não complementa. Mas tudo bem, não sei, Trigueiro, você quer responder primeiro? Ou... Vamos lá, Trigueiro. Fique à vontade, então. Você quer repetir a pergunta, por favor? Vamos lá. A gente estava falando um pouquinho sobre comunicação. Você também citou o cenário de comunicação, das dificuldades que você teve sobre o fluxo de atendimento do teu pedido. Você acabou de comentar com a gente. O que eu quero saber, o que eu gostaria que vocês compartilhassem de informação é quais são os principais gaps, dificuldades, vamos colocar aí no cenário, problemas, né? Que existem nesse cenário de comunicação, não só dentro do CD, mas também os reflexos que isso pode acontecer na sua logística externa. Eu diria o seguinte, que a gente teria mais 3 horas para conversar só sobre esse assunto. Porque, para mim, uma das coisas mais importantes hoje é o problema da comunicação provocada pelo problema da informação. Né? Você imagina o seguinte, quantas e quantas vezes eu já vivenciei o desentrosamento entre a área comercial e a área de supply. Então, a coisa começa já aí. Nem sempre as informações que chegam para a logística chegam certas, vamos chamar assim. Ou seja, o pessoal da área comercial não se comunica adequadamente com ela. Eu não estou criticando a área comercial, mas apenas dando um feedback para que a coisa possa se ajustar. Eu acho que os dois têm que andar de braços dados. E a partir do momento que eu tenho uma informação errada, eu vou trabalhar errado. Porque se eu recebo um pedido de um cliente, eu não tenho a coisa bem formatada. O separador vai separar o pedido errado, né? Na hora eu vou embarcar, talvez, para o lugar errado, porque o endereço não tem. Ou seja, o cadastramento do pedido hoje, que reflete na informação que a empresa necessita para trabalhar, é fundamental. Né? Ou seja, por isso que hoje eu preciso cada vez mais ter os processos enxutos dentro da empresa, digitalizados e com alta interação entre os elos da cadeia, seja ele em que nível for. Porque hoje eu digo sempre o seguinte, você, com a informação certa, com um celular na mão e um computador, você gerencia a tua empresa de qualquer parte do mundo. Né? Desde que a internet funcione. Que no Brasil nós temos uma grande dificuldade aí. Né? Se fala muito em tecnologia usando processos 4G e eu acho que a gente ainda está no 2, né? Não estamos ainda funcionando adequadamente. Eu preciso cada vez mais fazer com que as pessoas parem um pouco para pensar, ou seja, planejar a atividade e comunicar o que foi planejado, porque esse é um dos grandes gaps que a gente enxerga. Né? Nem sempre o que se planeja chega na base, onde a coisa vai acontecer, na operação. Então, esse é um gap fundamental no meu modo de ver. Logicamente que as pessoas têm que estar preparadas para fazer a interpretação da informação, seja ela através de relatórios, seja ela de KPIs, né? Então, é fundamental definir isso aí para você gerenciar o teu processo como um todo, né? E, principalmente, a comunicação, se ela vem certa, ela me permite uma tomada de decisão rápida, que é hoje o que nós precisamos. Nós não podemos mais ficar naquela de, eu vou ver o que está acontecendo. Não. Eu tenho que receber a informação e estar preparado para a tomada de decisão. Então, eu diria que um dos gaps que tem que ser mais administrados é exatamente o gap entre o comercial e a operação. É o primeiro gap. E um mais importante
é a relação entre o que você está gerando de expectativa no teu cliente e como ele está percebendo o que você está fazendo. Esse é um gap chave hoje, né? Porque não adianta eu fazer uma propaganda, não adianta a minha área comercial estar prometendo que entrega na quarta e eu não entrego na quarta, porque ele vai perceber isso. E isso é um fator de geração de insatisfação do cliente e, consequentemente, eu digo até brincando, muitas vezes, é uma brincadeira que é verdade. Você deixar o teu cliente insatisfeito, você está entregando ele de mão beijada para o teu concorrente. E, às vezes, isso acontece por uma simples informação. Por exemplo, neste meu caso que eu citei, eu não tenho mais confiança de fazer uma compra nessa empresa que eu fiz. Embora, nas avaliações que existia lá no sistema, dizia ela que ela estava entre 3 e 4, que hoje é considerado uma boa avaliação, numa escala de 1 a 5. Né? Então, mas aí está o negócio. Eu perdi a confiança na empresa, e confiabilidade é tudo. Né? É fundamental isso aí. Perfeito, Trigueiro. Nestor, compartilha com a gente agora. Bom, acho que o Trigueiro teve bastantes pontos interessantes. A digitalização e a comunicação entre as áreas é fundamental. Eu agregaria, además da comunicação com a área comercial, a comunicação com o resto, com o fornecedor. A gente tem sistemas de colaboração de estoque com o fornecedor, sabendo o fornecedor em tempo real qual é o estoque que ele tem, a gente passando para ele forecast. Então, existe uma colaboração, existe um sistema que se chama Collaboration, que é quem comunica com o fornecedor. A comunicação com o comercial, a gente está bastante automatizada. Toda quarta-feira a gente recebe uma tendência da área comercial e readequa a cadena toda semana. Comunicação com o cliente. Eu escutava, Trigueiro, essa experiência. Espero que não seja uma empresa de cosméticos, porque se é uma empresa de cosméticos, não dude, compre da Natura. E se você quer comprar, pode comprar no meu site. Eu sou consultor digital, natura.com.br, Nestor Felp. Eu vou ganhar uma comissão, que até posso repassar para você na parte, e você vai receber em menos de 48 horas. Opa. E não precisa ligar por telefone para a Natura. A gente tem todo o tracking digital em sua mão, no celular. Então, você não precisa estar ligando, você vai saber como está. Não tem, a gente não tem foguete. A gente entrega, tratando de ser entregas ecológicas, entrega com bike. Você pode selecionar se você quer uma entrega zero emissão, mas no tempo e na assertividade que você está pedindo. E a gente traqueia tudo isso, inclusive com geolocalização. Então, quando a gente tem uma dúvida e você reclama, não entregaram na minha casa, a gente sabe, não, mas entregamos na porta do seu condomínio. Então, a gente sabe exatamente aonde foi deixado o pedido. Obviamente, está digitalizado na hora. Quem assinou foi o porteiro. E normalmente você tem esse mecanismo, mas tem gente que fala, não, mas eu não quero que deixe com o porteiro. Então, a gente tem que entender esse processo e acho que um ponto importante na comunicação, falando dessa situação, se deixa com o porteiro ou não deixa com o porteiro, é a remediação, a rápida comunicação com o cliente, que o cliente fala, não chegou meu produto, não, mas no seu prédio a gente não consigo deixar dentro, ou em um condomínio de casas eu tenho que deixar na portaria. Seu pedido está na portaria. Então, essa comunicação efetiva, além de quando vai chegar ou não vai chegar, é super importante. Então, espero que você viva a experiência da Natura e na próxima live conte aqui como foi uma experiência única e diferenciada de entrega de produto. Com certeza eu farei isso. Inclusive, até muito porque o meu perfume é um perfume Natura. Eu posso fazer propaganda? Chama-se Senhor N. É como o Nestor diz, é o Senhor N, o atual. Se antes você conquistava 2 mulheres, com ele agora você conquista 10. Isso mesmo. Muito bom. A tecnologia e a inovação também chegou nisso. Mas você como compra o Senhor N? Compra através de uma consultora? Na própria loja da Natura, no shopping que tem aqui. Tem uma loja aqui. Compra por e-commerce. Testa o e-commerce. Vou testar, com certeza. Próxima compra minha farei. Pode entrar no meu site que eu vou dar um desconto para você.
Vou dar essa comissão Só para para você. testar a logística. Que não me escute a loja que você vai comprar. Tá Só para certo. você testar a logística e receber em sua casa. Com certeza. Eu sempre faço esses testes com algumas empresas, produtos de baixo valor, inclusive, como forma de saber como é que está operando a logística, de um modo geral, dessas empresas. É onde a gente detecta as falhas. Você vê aí que você foi... O que você falou, esse problema da entrega no condomínio, realmente, às vezes, eu não posso entregar na sua casa, porque o condomínio tem a regra de segurança. Eu não posso penetrar lá, mas deixo na portaria e aviso, que é o mais importante. Comunicar Isso. ao cliente a posição do produto hoje é fundamental para que a empresa se destaque. Parabéns, inclusive, a Natura por esse procedimento. Muito bom. Saiu até cenários de vendas agora aí. O Nestor e o Trigueiro já conseguiram olhar para um cenário de oportunidade de venda. Mas é bacana até para o pessoal também que está nos assistindo olhar para esse cenário do dia a dia e também validar se realmente está acontecendo. Então, é bacana esse teu compartilhamento de informação, Nestor, porque o pessoal de casa começa a perceber que isso é real, que isso acontece, né? Em grandes CDs, acontece em CDs igual da própria Natura. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre um ponto que eu tenho participado bastante, como eu atuo diretamente na área de vendas da Flatfire, acontece um cenário de busca de uma inovação relacionado a CDs. Muitas empresas nos procuram por um cenário de portal de agendamento, grade de agendamento, gestão de pátio, né? Porque ainda existem muitos cenários de dificuldades, por isso ser feito manual. Por exemplo, reservar uma agenda com um fornecedor por uma data de coleta ou entrega aqui no meu CD no dia tal, na data tal, na hora tal. E isso sempre tem várias frentes de atuação, mas não existe uma digitalização desse processo. Não existe um painel específico em outras empresas. E também existe uma dificuldade muito grande de informação e também de comunicação, porque às vezes o veículo chega lá na portaria, você não consegue localizar a data, a hora e o local da agenda realmente daquele veículo que está encostando ali. Ele é um veículo inbound, ele é um veículo outbound, então esses dados muitas vezes se perdem por não se possuir um sistema ou uma tecnologia específica para isso. Além desse cenário que eu acabei de comentar, aonde você vê também necessidades de inovação nesse perfil de modelo logístico que eu acabei de comentar? Bom, primeiro, é para mim ou para Trigueiro primeiro? Para você, Nestor. Desculpa, eu não citei teu Tá nome. bom, Para você. tá bom. Então, o primeiro, um reconhecimento para a Natura. Eu assumi 2 anos ou 3 anos atrás a parte de inovação de supply chain e a gente fez uma búsqueda de como era a inovação logística dentro da Natura. E para minha surpresa, a inovação logística dentro da Natura tem mais de 20 anos. A gente fez um mapa, como se chamava, primeiro tem um nome, depois foi uma gerência, depois foi uma diretoria e foi tendo uma jornada de evolução. E por quê? Porque não existia 20 anos atrás uma tecnologia de poder separar 25 itens por caixa, CDs com essa tecnologia. Então, a Natura, primeiro com um DNA de inovação e com uma necessidade diferente, criou essa área de inovação de supply chain. E a partir de aí, sempre buscou estar no topo das inovações dentro da área de logística. E como você bem citou, tem um mundo de oportunidades em termos de inovação. Olhando um pouco o que o Trigueiro falou, o cliente final, quando a gente, 10 anos atrás, tem um foco na venda direta e a gente já começou a olhar o multicanalidade, o omnichannel, por isso hoje tem e-commerce, lojas, e o mundo está mudando, então você tem que mudar e com isso tem que mudar a logística. E como falou o Trigueiro também em algum momento, a gente tem que fazer o que o cliente deseja. Retirar na loja, entregar em sua casa, retirar em um log. Quero entrega zero emissão, vou entregar de bike. Então, assim, é super importante atender às necessidades ou satisfazer o cliente final. Lógico também satisfazer a consultora, que é a intermédia com o cliente final,
A loja, ter também a satisfação da entrega na loja que o trigueiro compra, para que tenha sempre o produto disponível, para quando alguém vai comprar, mas sempre olhando o cliente final, de ter uma satisfação e surpreender o cliente final, do ponto de vista logístico. E para isso tem um menu de inovações. E eu acho que, de novo, aquela coisa que falamos de melhora contínua, a gente deveria sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto não só da melhora contínua, sino da melhora disruptiva. Como, adentro da melhora contínua, você pega um salto disruptivo. E aí vem muita tecnologia de MVP, de testes, de buscar formas de ser inovador, porque inovar é você se equivocar e arriscar. Então, precisa arriscar para você ter diferencial dentro do mercado. E tem uma série de tecnologias, não? Inteligência artificial, novas tecnologias de picking, a gente testou realidade aumentada para fazer picking, uma série de coisas, que aí também, como o Trigueiro falou, ficaríamos 3 horas, mas eu acho que o ponto mais importante da tua pergunta é a gente estar sempre olhando. A Natura também, por exemplo, se conectou muito com as startups, que são um facilitador. Nós ganhamos este ano das Startup 100, a empresa mais engajada de startup. A gente começou 3 anos atrás, acho que já está mais de 1.500 startups que a gente conectou, que fez análise. Então, as startups são um veículo de ter inovação disruptiva, em logística especificamente. Então, eu acho que isso é super importante. E também importante que para você trazer startup para uma empresa, você precisa se modificar, desde negociação de compras, porque compra pide 3 cotizações, tipo de pagamento, então, todo precisa ser inovador, até a forma de se conectar com o mundo de startup. Então, precisa estar aí. A gente entende que não tem como você não seguir, se tem uma jornada de 20 anos de inovação logística, a gente tem que seguir estando, olhando coisas novas e testando, para depois ir e levar a grande escala. Então, acho que esse é o meu resumo. Show, Nestor, show. Trigueiro, inovação. O que você vê? Aonde você acha que existem necessidades? Falando um pouquinho dessa logística de CDs. A primeira coisa é um aprendizado que eu tive agora com o Nestor. Gostei muito quando ele colocou que inovar é arriscar. Infelizmente, muita gente tem medo de arriscar. E a gente realmente... Gostei muito dessa definição. Eu sempre faço a pergunta seguinte: o que eu estou fazendo hoje está agregando valor ao meu produto ou para o meu cliente? Eu acho que a inovação ela só tem sentido quando eu conseguir atingir esse objetivo. E hoje, realmente, a gente está usando muitas coisas. A tecnologia é um fator de agregação, e tem as startups cada vez desenvolvendo para fazer o produto chegar mais rápido no cliente, que isso aí é fundamental. Eu digo sempre o seguinte: a logística hoje ela tem que estar calcada em 3 princípios elementares. Eu chamo elementar porque isso já deveria estar existindo há muito tempo. Primeiro, mobilidade. Eu tenho que ter alta mobilidade. Eu tenho que ter flexibilidade para adaptação às situações que se apresentam para a gente. E, principalmente, agilidade. O cliente hoje, eu digo sempre assim, nós temos hoje um cliente antigo, mas com novo comportamento. A pandemia nos levou os clientes a terem novos comportamentos. Muitos não tinham experiência de adquirir um produto por e-commerce. Então, eles achavam que o produto por e-commerce era exatamente eu ir na loja, pegar o produto e já levar para casa imediatamente. A velocidade da informação é diferente da velocidade da operação. E isso a gente tem que compatibilizar cada vez mais. Quanto mais rápido eu for, eu digo sempre em relação ao meu concorrente, melhor para o meu cliente, porque eu vou reter ele cada vez mais comigo. Eu não gosto, como um amigo meu, Kleber Nóbrega, diz, eu não gosto da palavra fidelização, fidelizar cliente, eu digo retenção de cliente, eu gosto mais dessa palavra. Enquanto eu estiver agregando valor para ele, para resolver o problema dele, que é o mais importante,
eu estou retendo ele na minha carteira. Né? E também eu digo sempre o seguinte: resolva o problema do cliente. Essa é a base de tudo. Né? Cliente não pode estar insatisfeito em momento nenhum. E o que eu fizer de inovação é para deixar ele satisfeito. Esse é o grande objetivo de todas as organizações. Perfeito, Trigueiro. Bem, eu trouxe uma última pergunta para a Já gente discutir agora. Passa rápido, né? passa rápido. Quando o assunto é bom, ele passa muito rápido. Trigueiro, eu quero começar por você. Opa. A gente falou sobre vários tópicos: comunicação, inovação, melhoria contínua, organização, implementação, preparação. Mas lá no final, a gente sabe que ah, as empresas, as indústrias, seja quem for o modelo logístico de atendimento, querem saber o que ganha lá no final. O que realmente vai trazer de resultado para a minha empresa se eu colocar e implementar tudo isso que vocês falaram aqui, Adriano. Vocês falaram sobre todos esses tópicos. Ah, eu preciso melhorar a comunicação no meu CD, eu preciso implementar melhorias contínuas lá dentro, preciso ouvir mais minha equipe operacional. Mas, Trigueiro, todo esse modelo que a gente falou, qual o principal ganho que essas empresas têm? Eu diria que o principal ganho é manter o cliente. Você reter o cliente é o principal ganho de qualquer organização. Porque tudo que eu faço em função dele. Logicamente, eu tenho que fazer gerando resultados para a minha organização, obviamente. Né? Eu não vou implantar simplesmente, eu tenho que deixar o meu cliente satisfeito, porque queira ou não queira, ele que gera a minha receita e, consequentemente, os meus resultados. Eu tenho que trabalhar para deixar ele satisfeito, que esse é o grande ganho, é a satisfação do cliente. Não é à toa que muita gente hoje em dia tem conversado muito sobre o aspecto da experiência do cliente, monitorando a experiência do cliente. Isso aí é fundamental. Né? Então, eu tenho que inovar, eu tenho que fazer coisas diferentes. Seja ele no ambiente interno, seja ele no ambiente externo, sempre voltado para a satisfação do meu cliente. Eu digo sempre, cliente satisfeito, antigamente se dizia que um cliente satisfeito contava 5 outros. Hoje, com as redes sociais, um cliente satisfeito conta milhares, milhões. E insatisfeito, pior ainda, porque ele desabafa a sua frustração exatamente na rede social e denigra a imagem de uma organização por causa de uma falha que para ele é simples. Pode ser que para nós não seja, mas para ele é simples. Né? Inclusive, se você me permite, eu gostaria de fazer uma sugestão. Não é que seja lá grande coisa. Eu tenho um livro. Meu livro chama-se Qualidade em Serviços e Atenção ao Cliente. Inclusive com toda a renda doada para uma instituição que vocês conhecem bem, chamada AACD. Né? Ele está hoje em formato e-book, porque as edições anteriores foram esgotadas. Se me permite a apresentação, ele está aqui comigo, que é este aqui, Qualidade em Serviço e Atenção ao Cliente, em que nele eu conto a minha experiência vivenciada dentro das organizações. Aliás, eu tenho 6 livros escritos, um deles está ali atrás também, que é o Administração de Materiais, um enfoque prático com visão logística, que foi exatamente uma intervenção de consultoria que eu fiz para montar a área de logística de uma empresa. Desde a estruturação da empresa, definição de papéis, mapeamento de processos, quer dizer, todos os passos, sistema de informações. Quer dizer, eu gosto de, pelo menos eu deixo alguma coisa para a posteridade, que é um pouco da nossa experiência. Né? Eu digo que o futuro está aí nesses jovens. Eles precisam se adaptar a essa nova realidade. Por exemplo, eu mesmo tive que me adaptar. Eu estava acostumado a ter aulas presenciais, hoje eu estou dando aula online. Né? Tive que adaptar toda uma estrutura aqui no nosso escritório para que isso acontecesse. Para mim foi uma inovação, foi uma coisa nova. Mas eu tenho que estar acompanhando a evolução dos tempos, senão a gente vai ficando para trás. A mesma coisa são as empresas. O grande ganho no final de tudo é a retenção do cliente, é manter o seu cliente satisfeito. Nestor, o Trigueiro falou bastante sobre o cliente nesse cenário de ganho.
Você participou e falou bastante sobre pontos que acontecem hoje na Natura em cenários de inovação e também em cenários de ganho. Você pode compartilhar com a gente quais foram os âmbitos operacionais, né, dentro lá do próprio CD, dentro da fábrica, quando vocês começaram a inovar essa logística interna, quais foram os principais ganhos que a Natura conseguiu alcançar com esses cenários de inovação? Ah, bom, falei aqui da carreta que descarrega em 3 minutos, tem eficiência. Agora, descargar em 3 minutos não é questão também de eficiência, é rapidez. Então, quando um centro de distribuição está com uma falta de um produto que impacta no cliente, se você descarrega em 3 minutos e tem o pedido que só falta esse item, você rapidamente consegue fazer o fulfillment e tem uma questão de serviço. Então, toda inovação que você está colocando é a serviço do cliente. Eu gosto muito, Trigueiro, vou deixar um ponto aí, eu estou muito longe de tua experiência, e é um invento meu, não coloca lá nenhuma teoria. Eu gosto muito de encantar o cliente, surpreender. Então, quando a gente chega ao Dia da Mãe, eu incentivo os transportadores a entregar uma flor, né? Então, fazer pequenos gestos, né? Ou entregar um garoto, juntos a gente faz essa parceria para fazer uma coisa diferencial, não? Que o cliente seja... claro que eu tenho uma companhia que é uma companhia de relacionamento, a Natura também ajuda bastante a fomentar isso. E eu acho que se a gente não dá esses pequenos gestos de empatia com o cliente, de ir além de entregar um produto e jogar uma caixa na porta do cliente, senão ter uma empatia, a gente não consegue ter, digamos assim, manter a empresa crescimento ou manter a empresa. Quando vocês estavam falando qual é o diferencial de serviço, eu pensava em outras empresas que desapareceram do mundo, não? Blockbuster, Kodak, etc, etc. Então, se você não mantém essa inovação, seja de produto ou de serviço, tem um grande risco de não sobreviver. E claro que a gente quer não só sobreviver, crescer, ser cada dia maior, etc, etc. Então, respondendo a tua pergunta, olha, toda inovação que a gente vê, primeiro que a Natura tem triple bottom line. Nossos resultados sempre são triple bottom line. Tem uma questão de financeira, tem uma questão ambiental e tem uma questão social. Então, sempre toda inovação tem que atender isso. Pode ser que eu esteja fazendo por uma inovação dentro de um CD por melhoria ambiental, pode ser que faça por um término financeiro de eficiência, como falei da carreta, mas a carreta em 3 minutos, además de eficiência, tem uma questão de serviço, então tem aspecto social. Então, acho que, em resumo, é isso. Você tratar de buscar aonde você quer ir, aonde você quer ser disruptivo ou ter uma melhoria contínua, e atender o propósito de tua empresa. Nesse caso, a Natura triple bottom line, então alguma dessas variáveis tem que ser melhoradas, ou em forma contínua ou em forma disruptiva, pegar um salto nesse sentido. Pessoal, eu estou muito feliz com todos os pontos que a gente passou. Acho que o objetivo a gente alcançou, a gente passou por 6 tópicos aqui primordiais do dia a dia relacionados a essa logística de CDs. Do outro lado aqui, representando não só a Fretfy, mas também a Logschool, que são os patrocinadores desse evento online. Tem muitos outros ainda que vão acontecer no decorrer dos dias, então esse tema de logística nos grandes CDs era um tema muito relevante que a gente queria trazer para essa 3ª edição e conseguimos, e trouxemos 2 palestrantes com um conhecimento enorme, né, nessa área, diretamente nesse tema e nesse assunto. Repito, eu acho que o objetivo realmente foi alcançado, né? Vocês 2 conseguiram trazer realmente um cenário de informação que eu também me atualizo, porque eu também sou um profissional de logística, também sou formado na área, também presenciei todos os pontos que vocês falaram e consequentemente, saio daqui com uma grande aula que eu tive ministrados pelos senhores. Gostaria de agradecer a presença, agradecer a oportunidade, porque para nós aqui é uma oportunidade tê-los conosco.
Eu não sei se vocês ainda querem comentar alguma coisa ou passar por algum tópico que a gente ainda não tenha falado. Eu dou abertura para vocês. Fiquem à vontade. Se não, a gente encerra por aqui. Nestor e Trigueiro, vocês querem comentar mais alguma outra coisa? Eu queria apenas agradecer a oportunidade de poder trocar essas ideias, aprender com vocês, na realidade, isso é um processo de aprendizado contínuo, né? Parabenizar ao Nestor pelas colocações, que realmente é uma área de referência hoje, é a Natura hoje, não é à toa que quando a gente, inclusive, dá aula nas universidades, a gente cita ela como a base. Eu tive a oportunidade de visitar uma unidade da Natura em São Paulo, né, mas faz bastante tempo, quando eu fui exatamente para um seminário sobre logística, aí, patrocinado pelo pessoal do IMAN, né? E não, muito obrigado, essa que é a verdade. Apenas acrescentaria o conceito dele de encantar. Realmente, tudo vale como encantar. Por isso que eu sempre pergunto, quando uma empresa me chama para fazer consultoria, a primeira coisa que eu pergunto para ela é: o que é que vocês estão fazendo de diferente em relação aos seus concorrentes? Hã? Vocês estão encantando o seu cliente? Parabéns, Nestor. Até a próxima oportunidade para nós conversarmos. Parabéns, Adriano, pela condução desse seminário, né? E até uma nova oportunidade. Bom, eu também Nestor, agradecer vocês por essa oportunidade de poder dividir e aprender também. Agradecer e dar parabéns para Adriano por a forma de conduzir esse evento e aproveitar ao máximo a experiência do Trigueiro, de trazer a experiência de trabalhar em empresas e agora como consultoria. E muito obrigado. Tomara que a gente consiga haver contribuído um pouquinho mais ao mundo da logística e do serviço ao cliente. gente, obrigado. A gente encerra por aqui mais esse evento, mais esse tópico, mais esse webinar. E agora a gente encerra com todos os agradecimentos e com toda a honra e alegria de ter trazido todo esse tema envolvido aí, grandes CDs, logística nos grandes CDs, para vocês. Muito obrigado.